Além do Mercosul, a América Latina tem outros blocos regionais como a Unasul, a CELAC, a ALBA. Especialistas em relações internacionais afirmam que o Mercosul é a organização mais sólida entre elas. O que isso significa? Esta consideração de que o Mercosul é a organização mais sólida tem uma base real, que é o fato de que o Mercosul é uma união alfandegária e é uma organização internacional que tem regras extremamente precisas sob muitos pontos de vista, mas particularmente sob o ponto de vista do comércio internacional. Então, o Mercosul ele foi constituído em 1991, mas as suas origens vão um pouco para trás. Poderíamos dizer que o Mercosul se inicia em 1986 com os acordos entre os presidentes Alfonsin e Sarney, e em alguma medida poderíamos procurar raízes remotas ainda antes de 1986, nos períodos dos governos militares na Argentina e no Brasil, ou antes ainda em períodos democráticos nos anos 50 e nos anos 60, quando algumas tentativas de integração sul e latino-americana foram feitas, como foram os casos da ALAUC, com o Tratado de Montevideo de 1961, e da ALADE com o Tratado de Montevideo II de 1981. Mas estas iniciativas, elas acabaram fracassando, não constituíram um bloco regional efetivo. O Tratado de Assunção de 1991, ele cria regras muito precisas, uma área de livre comércio e uma união alfandegária que se constitui com o Tratado de Ouro Preto de dezembro de 1994 e dá-se o início à União Alfandegária em 1º de janeiro de 1995. As bases desta união, creio que possamos fazer um balanço 25 anos depois, dizendo que elas foram um razoável sucesso. Quer dizer, a união alfandegária e a integração entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ela produziu resultados efetivos, e o comércio internacional destes países, ele usufrui das vantagens da existência do Mercosul. Neste sentido, ele é mais sólido. Por quê? Porque Unasul, CELAC, ALBA, etc., são acordos mais políticos do que econômicos. Então, as regras deles, que também existem, são tratados existentes, com exceção da ALBA, que é uma questão um pouco distinta, eles representam esses países, mas a atividade deles maior é sob o ângulo político, sob o ângulo de acordos, de perspectivas políticas e de relações com outras áreas do mundo, particularmente com os Estados Unidos. Não podemos dizer que Unasul, CELAC não tenham tido algum sucesso. Elas tiveram algum sucesso, mas dependem muito da perspectiva política dos governos e de alguns governos mais determinantes na região. Em conclusão, o Mercosul realmente é um tratado mais forte, porque tem regras precisas e tem sanções que efetivamente em alguns casos são executadas no caso de violação dessas regras, não apenas regras de comércio e relativas ao sistema produtivo, mas também regras políticas,
como foi, por exemplo, o caso da sanção ao Paraguai, depois da destituição do presidente Lugo, tema que até hoje é objeto de discussão. A autonomia é um conceito caro às nações que integram o bloco Mercosul. O senhor poderia explicar esse conceito? Autonomia é uma palavra que se aplica a qualquer Estado-nação, poderoso ou débil. Qual o Estado considerado unanimemente mais poderoso do mundo na contemporaneidade? Os Estados Unidos. Nas Américas temos estados, por exemplo, algumas das ilhas da região das Antilhas, alguns estados extremamente pequenos, existentes no Oceano Índico, são países que têm a autonomia e a soberania nacional reconhecida nas organizações internacionais, têm assento e têm um voto nas Nações Unidas, por exemplo, mas que obviamente tem um peso absolutamente, radicalmente diferente dos países mais importantes. Então, a ideia de autonomia é uma ideia que coincide com a formação dos Estados nacionais. Portanto, a ideia de autonomia é uma ideia que eu diria que vem desde a Paz de Westfália. Paz de Westfália, estamos falando de 1648. Portanto, há muitos séculos. Esse é um conceito básico das relações internacionais. A autonomia, que muitas vezes se traduz também com o termo de soberania. No caso dos países da América Latina e dos casos dos países do Mercosul, por exemplo, Argentina e Brasil, a ideia de autonomia é uma ideia muito forte. Por que ela tem importância na discussão da integração regional? Porque não podemos fechar os olhos ao fato que integração regional implica certa cessão de soberania a um órgão internacional. No caso do Brasil, por exemplo, ao Mercosul. As regras do sistema produtivo, as regras do meio ambiente, as regras trabalhistas, uma série de questões decisivas para as economias, sociedades, a vida política dos estados, estão ligados a esses temas que atualmente estão em parte condicionados pelo sistema internacional, não só as organizações da integração regional, mas também organizações globais, universais, como as Nações Unidas, como a Organização Mundial do Comércio e outras, sobretudo de caráter setorial. Portanto, eu diria que a tensão entre autonomia, integração e universalização é uma tensão permanente que não afeta apenas aos países da América Latina, mas afeta a qualquer país do mundo. A análise detalhada das relações internacionais implica observar em que grau esta ideia, este conceito de autonomia se contrapõe ao desenvolvimento dos processos universais, globais ou de integração regional. Nesse sentido é muito importante, porque se prevalece o conceito de autonomia contraposto às lógicas de integração, a integração sofre. Esse é um processo que é visível em qualquer país, é visível no caso em qualquer região, é visível no caso do NAFTA, é visível no caso da União Europeia, é visível no caso de outros blocos regionais, mas eu diria que é muito claramente visível também nos processos sul-americanos, inclusive no Mercosul, onde há uma tensão permanente entre o que vale a pena ser feito no quadro da integração e o que vale a pena
ser feito no quadro da autonomia de cada país. Apenas completando o raciocínio. No caso da integração no Mercosul, o problema permanente que tem estados, não só os governos, a sociedade, os setores empresariais, os setores sindicais, um problema que tem as sociedades dos estados participantes é a avaliação, o balanço entre vantagens e desvantagens do processo de integração. Depois de 20 anos, essa discussão de vantagem e desvantagem continua fortemente presente e, dependendo da orientação política, prevalece uma concepção e outra. Qual a posição do Brasil em relação ao Mercosul? O Brasil sempre teve, nas declarações oficiais, nos argumentos do Estado brasileiro, portanto, do Parlamento, da Presidência, do Ministério das Relações Exteriores, sempre teve uma posição de forte adesão ao Mercosul. Não podemos desconhecer que neste ano em que se completaram 25 anos do bloco, o tema volta à ordem do dia com força. Nunca deixou de estar na ordem do dia, mas ele volta à ordem do dia com bastante força. Se espera que o tema não seja tratado do ponto de vista ideológico ou de posições preconcebidas, mas que seja tratado objetivamente, fazendo um balanço efetivo das vantagens e desvantagens. Pelo que nós sabemos dos dados do comércio internacional do Brasil, o Mercosul é vantajoso, particularmente para o setor que foi mais castigado na economia brasileira nos últimos anos, que é o setor industrial. Esse é um processo de longa duração. O setor industrial, penso que tenha o início do seu declínio em 1989, 90, portanto também temos mais de 25 anos de declínio do setor industrial. Só para entender bem, na época dos governos militares, do Geisel particularmente, o setor industrial representava aproximadamente mais de 20% do PIB. Em alguns casos, quase 25%. Hoje, os dados do IBGE indicam que o setor industrial representa aproximadamente 10% do PIB. Portanto, um declínio violentíssimo, um declínio realmente incrível do setor industrial. Quando se analisam esses dados aplicados à integração regional, nós veremos que nas relações com os países da América do Sul, é onde o setor industrial tem mais vantagens, porque tem maior competitividade e justamente pela existência do Mercosul ou pela existência de áreas de livre comércio com a maioria dos países da América do Sul, do Mercosul, áreas de livre comércio do Mercosul com o Chile, com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia, por exemplo. Nestas relações, o Brasil tem vantagens comparativas e é um dos poucos, provavelmente o único lugar, a única área do mundo em que ainda pode exportar produtos industriais, inclusive bens de produção. Desde o início dos anos 2000, Mercosul e União Europeia estudam um acordo para acesso aos respectivos mercados de bens, serviços e compras governamentais. Qual fator dificulta essas negociações? Os fatores que dificultam essas negociações não são muito diferentes dos fatores que dificultam todas as negociações que se referem ao comércio internacional, e comércio internacional entendido como os norte-americanos o entendem, quer dizer, atingindo
praticamente todas as áreas da economia, a esfera financeira, a esfera tecnológica, a esfera de patentes, a pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, o meio ambiente, legislação do trabalho, todos os fatores que hoje se inserem no tema de comércio internacional. Então, o comércio não é apenas, é o menos, não menos importante, mas é apenas uma parte, a exportação e importação de produtos. Hoje, comércio é uma palavra que é trade em inglês, que é uma palavra muito mais abrangente do que comércio, que para nós tem um pouco ainda a ideia de exportação e importação de produtos agrícolas, bens primários ou produtos industriais, etc. Isso é muito mais amplo. Esta dificuldade do comércio, elas têm a ver com todo o sistema internacional, porque a regulamentação ou a desregulamentação, a abertura do comércio, ela tem, como se fala na linguagem de relações internacionais, ela tem efeitos distributivos extremamente importantes, quer dizer, ela afeta a economia, o trabalho, o emprego, os salários de cada setor da população em cada país que participa destes blocos. Consequentemente, qualquer acordo de comércio internacional, ele encontra apoios e encontra fortes resistências. Veja, por exemplo, a própria discussão da rodada Doha na Organização Mundial do Comércio. Iniciou-se em 2001, bem no final de 2001, hoje são decorridos 15 anos e ela está longe de se concluir, pelo contrário, ela está prestes a fracassar, que é o que é debatido abertamente hoje no mundo inteiro. No caso dos acordos Mercosul-União Europeia, o mesmo problema se coloca. O Brasil e a Argentina, mas também o Uruguai e o Paraguai, eles têm forte interesse num acordo com a União Europeia, porque aumentaria a possibilidade de exportação de seus produtos competitivos, que são sobretudo produtos agrícolas. Estes produtos, soja, açúcar, trigo, carne, todos os produtos, café, enfim, toda a produção agrícola na qual a região é competitiva em termos internacionais. Os agricultores europeus, eles são fortemente resistentes a esse acordo, porque pode implicar, se fosse efetivado, e fosse efetivado em larga escala, quer dizer, com acordos amplos, ele efetivamente traria consequências negativas para alguns setores da agricultura europeia menos competitivos. Produção de leite, por exemplo, é um dos setores mais resistentes na Europa ao acordo. E vários países, mesmo sendo a grande maioria dos países da União Europeia sendo altamente industrializados, porém o setor agrícola, ainda que sendo uma pequena percentagem da população, em alguns casos 3, 4% ou até menos da população, mas eles têm um grande poder político e de influência e de lobby sobre as instituições nacionais e internacionais. Então eles resistem. No caso do Mercosul, também há resistências, e houve resistências nos anos passados, sobretudo de parte argentina, porque os governos argentinos, particularmente os governos Kirchner, eles resistiram ao acordo porque implicaria riscos de ainda maior debilitamento da indústria argentina, pela competitividade muito maior da indústria e da tecnologia e dos produtos tecnológicos europeus. Consequentemente, eles retardaram o processo, que se manifestou pela não apresentação das ofertas argentinas de abertura que a União, a área de livre comércio, viabilizaria. No caso do Brasil também há aspectos semelhantes, mas
a resistência brasileira foi um pouco menor. Nesse momento parece que se avança pelas mudanças que houve nos governos argentino e brasileiro, mas a probabilidade é que se chega a algum acordo, seja um acordo em tom menor, quer dizer, um acordo com baixa liberalização ou com limites ao intercâmbio comercial, que traria poucas vantagens para ambos os lados do processo negociador. O Mercosul está fazendo 25 anos, ele pode-se dizer que tem sido um processo bem sucedido, e seria possível fazer uma previsão do que pode acontecer daqui para frente? Bem sucedido eu não diria, eu diria que foi relativamente bem sucedido, mas certamente com muitos problemas. Previsão é difícil fazer, sobretudo nesta região, na América Latina, onde estamos assistindo ao completar esses 25 anos do bloco, mudanças políticas e institucionais muito fortes, que vão implicar mudanças na economia, nas relações internacionais. Portanto, eu não arriscaria previsão. Apenas creio que seja importante fazer uma avaliação objetiva das vantagens e desvantagens. Eu repito, os dados do comércio internacional e os dados qualitativos do comércio internacional do Brasil mostram que o Mercosul foi vantajoso para os países da região, inclusive para o Brasil. É verdade que hoje se discute em todos os países que há outras relações comerciais que mereceriam ser privilegiadas porque ofereceriam maiores possibilidades. Mas isto também tem que ser melhor avaliado, como demonstram os aspectos favoráveis e desfavoráveis do fracasso até agora da rodada do GATT e as negociações do Tratado Transpacífico e do Tratado Transatlântico. No primeiro caso ele foi alcançado, mas encontra fortes resistências em todos os países intervenientes. Ok, professor, muito obrigada pela sua entrevista. De nada.